Bom dia. Mas é porque, assim, normalmente é... Só no período por dia, e não tem. Terceiro ano. Bom dia. Com sono aí, não, né? Bom dia, tia. Tem alguém com sono aí? Não, né? Bom, faltam Bom dia. ainda. Tem alunos aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje é dia 22. Você comemora hoje? Quem é que sabe o que se comemora hoje? Dia 22 de maio, nós comemoramos o quê? Quem vai arriscar? Gente, hoje é o dia do abraço. Olha só que legal. Hoje é dia do abraço. Que dia é esse? Dê um abraço aí no papai, na mamãe, no irmão. Olha, um abraço para vocês. Olha o meu abraço, para vocês. Tá bom? Oh, que lindo. Então, gente, Lorena, bom te ver, Lorena. Você não veio nas últimas aulas. A gente não conseguiu, né? Por quê? Mas agora ela entrou. Vamos lá, gente. Hoje, a tia Marta vai compartilhar uma tela com várias disciplinas, né? Dentro de tudo que a gente já veio assistindo na videoaula, porque o que eu vou passar hoje, vocês já assistiram na aula Tule, né? Que nós não tivemos o nosso encontro na sexta-feira. Aí a tia Márcia vai passar hoje os slides, tá bom? Hoje, Daniel quer falar? Ô, tia, Daniel. a senhora representou que minha mãe que fez. Uma gracinha, muito bonita. Ah, obrigada. Muito linda. Vamos lá, gente. Vou compartilhar aqui com vocês. Tem que abrir o livro? A tia falou? Não sei. Ah, tá. Estão conseguindo visualizar? Sim. Bom dia. Eu tô vendo. Então, olha aí para vocês. Olha que lindo. Gostaram? Sim. Gostei. Gostei. Quem gostou, dá um joinha aí. Dá um joinha. Joinha. Dois. Beleza. Então, vamos lá, gente. Nós vamos iniciar falando da disciplina de língua portuguesa, tá? E lá em língua portuguesa, nós... só um momentinho, deixa eu tirar aqui o negócio da tela. Lá em língua portuguesa, lá na página 24 do nosso livro, o livro falou sobre capa e contracapa. Nós já vimos isso em gibi, né? Vamos comprar um gibi, vamos comprar um livro bienal. O que a gente olha primeiro? A capa, para ver se agrada, né? Se for uma história que não me agrada, eu não vou comprar. E a contracapa, que é lá atrás, no verso do livro, que vem contando um pouquinho a história. Tá?
Eu vou pedir só para desligarem o microfone, que eu estou escutando uma segunda voz. Eu estou escutando uma segunda voz e eu não sei de onde é. Senão a tia Márcia não consegue falar aqui. Eu tô desligando. Sim, então, aí no livro vem falando sobre o conto da baleia e o Pinóquio. O que o autor fez? Ele escreveu a história da baleia, que a baleia nasceu ali naquele grande mar, conviveu muito tempo. Ela tinha medo dos caçadores, aí ela ficava assustada. E aí ele lembrou que na história do Pinóquio, o Pinóquio também, ele é engolido pela baleia, junto com seu Gepeto, não é verdade? Ele para lá no estômago da baleia. Aí ele falou assim, bom, a história é minha, eu vou inserir uma outra história, eu vou colocar uma outra história dentro da baleia. Aí ele conta a história, que ele já ia contar da baleia, pega uma parte da história do Pinóquio e também conta. Só que ele conta do jeito dele, na realidade dele, certo? Aí ele começa a narrar o episódio. Mas ele não narra o episódio por completo, porque ele não conta as travessuras do Pinóquio. Tá? Ele conta só uma parte que o Pinóquio foi engolido pela baleia, depois o seu Gepeto foi procurar ele, né? Em volta do mar, se descuidou, caiu, e aí foi parar dentro da baleia também. Quando a gente insere um texto no outro, nós chamamos isso de intertextualidade, tá? O que é certo, o que é igual? É que o seu Gepeto vai parar junto com o Pinóquio na barriga da baleia. O que é diferente? O Pinóquio, ele passa por várias aventuras e aí nesse conto não mostra que ele passa por várias aventuras, certo? Bom, falamos sobre narrativa também. A narrativa ela é marcada por dois acontecimentos. Né? Nós falamos no livro sobre a expressão passaram-se alguns dias e a baleia achou que estava ficando louca, porque começou a ouvir uma voz dentro dela, lá na página 31. Mas eu também poderia escrever isso de outra forma, marcando o tempo sem mudar a minha ideia. Dizendo assim, após alguns dias, a baleia achou que estava ficando louca, porque começou a ouvir voz dentro dela. Não quer dizer a mesma coisa? Vamos para outra frase. Passados alguns dias, a baleia achou que estava ficando louca, porque começou a ouvir uma voz dentro dela. Alguns dias depois, a baleia achou que estava ficando louca, porque começou a ouvir uma voz dentro dela. Certo? Então, eu marco o tempo na frase com a mesma história, sem mudar o sentido. Isso eu chamo de narrativa. No livro também falou sobre ficção e realidade. Nós já assistimos filmes sobre ficção científica, né? Eu esqueci o nome do filme que ele fala sobre Velozes e Furiosos. O Velozes e Furiosos, ele é completamente ficção, entendeu? Ali quase não mostra a realidade, mas existem filmes que retratam a realidade, tá? Às vezes acontece filmes que retratam a vida de um personagem, retratam a vida de um cantor, né? Há um tempo atrás foi passado no cinema Os Dois Filhos de Francisco. Eu não sei se vocês já ouviram falar. E claro que os personagens vão ser diferentes, né? São personagens que vão estar interpretando a vida real de uma situação que aconteceu na vida de um ator. Então, isso é realidade. O que não é realidade, o que não mostra o que já aconteceu na vida de alguém, eu chamo de ficção. Certo? Em matemática, nós falamos sobre possibilidades. Certo? Tia. Oi.
Antes de ir para matemática, eu tive uma dúvida em português. Pode falar. Essa daqui é a 7, na página 30. Na página 30. Qual é a dúvida? Eu não consegui responder essa daqui porque eu não sabia a resposta. Na número 7? Aham. Agora retorne à capa e contracapa do livro as informações antecipadas da capa e na contracapa do livro. O que tem a ver com essa história? A história, ela foi assim, imaginada, né? Porque foi a história da baleia, com base em outros personagens de contos de fada. Então, a resposta, né, seria mais ou menos isso. O autor, ele escreveu a história da baleia com base na história de contos de fada do Pinóquio. Foi o que eu expliquei aqui no início, tá bom? Intertextualidade. Obrigada, tia. Nada. E aí, em matemática, nós falamos sobre possibilidades. Lá em matemática, na página 86, nós vimos que a turma do terceiro ano, ela escolheu um mascote. Mascote é um animal, uma pessoa, um desenho animado, usado para representar um time de futebol. Na Copa do Mundo não tem sempre um mascote? Na última Copa foi o fuleco, né? Eles fazem uma votação e daí é escolhido um mascote para representar, né? Às vezes é escolhido também nas escolas, quando tem gincana. E aí, em matemática, aconteceu uma gincana na turma do terceiro ano e eles escolheram o sapo. Então, ficou valendo eles montarem vários tipos de possibilidade de roupas nesse mascote. E aí eles foram criando as possibilidades, né? Como assim, tia Márcia? Eles foram criando, mudando as roupas. Calça amarela com blusa azul, bermuda estampada com a blusa verde, e foi mudando as possibilidades. Também os tênis contaram como possibilidades. E aí vocês vão ter um número total de possibilidades, né? Eu venho explicando isso na videoaula. Até contei junto, né, para vocês acompanharem. Alguém teve dúvida aí? Não, né? Não. Então, nós vimos também as possibilidades dentro dos sanduíches lá da cantina, né, que tinham 3 tipos de recheios para 2 pães. Bom, vocês já sabem conta de multiplicação que nós vamos entrar em multiplicação, mas isso é matéria de segundo ano, eu acredito que vocês já saibam tabuada, não é isso? Vocês aprenderam tabuada no segundo ano, não aprenderam? Então, mas nós vamos chegar lá também, para reforçar, porque é sempre um ir e vir. Então, se eu tenho 2 pães, tá? Para 3 tipos de recheio, ó, 2 vezes o número 3, eu tenho 3 mais 3. Então, eu vou ter quantos tipos? 6. Exato. Vimos também essas possibilidades nos sucos, né? Nos sucos feitos com água e feito com leite. Vejam bem, são 2 tipos de elementos, água e leite, e 3 tipos de frutas. 2 vezes o número 3, ou 3 vezes o número 2, eu tenho quantas possibilidades? 6. Muito bem. Vimos também que, além das possibilidades, nós temos chances. E aí, 2 crianças começam a brincar de arco e flecha. Quem vai acertar mais e quem vai acertar menos, lá na página 89. E aí, eles começam a lançar a flecha dentro das cores. As cores, tá? São as chances.
E dentro daquelas chances eu vou ter as minhas possibilidades. O espaço que for maior, que é o laranja, eu vou ter mais possibilidade de acertar. O espaço que for menor, que é o verde, eu posso acertar, mas eu não vou ter tantas chances como o laranja. Certo? E dentro de possibilidades, eu quero mostrar uma curiosidade para vocês. Quem já foi meu aluno sabe, porque eu sempre apresento isso para os meus alunos. Vocês conhecem um dado. Todo mundo conhece um dado, certo? De repente, vocês têm até um dadinho desse em casa. Quem tiver, tá? Um dadinho desse em casa. Quem tiver um dadinho desse em casa, depois pode até participar dentro do que eu estou falando. Tá? Então, vamos lá. Tia, Sim. eu tenho uma dúvida em geografia aqui. Nós estamos em matemática, só um momentinho. Então, vamos lá. Não, é história, desculpa. Sim, nós não chegamos lá ainda não. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, um dado, certo? Aqui em cima eu tenho o número 4, ó, vou mostrar para vocês. Número 4. Embaixo do 4, embaixo do número 4, eu tenho o número 3. Então, ó, 4 mais 3, eu tenho o número 4 mais 3. 7. Muito bem. Eu tinha falado primeiro, mas eu não tinha ligado o áudio. Sim. Então, vamos lá. Agora, aqui do lado, ó, eu tenho o número 2. 2. Embaixo do número 2, embaixo, eu tenho o número 5. 5 mais 2, qual o resultado que eu tenho? 7. Muito bem. E agora, ó, eu tenho o número 6. Embaixo do número 6, eu tenho o número 1. 1 mais 6 é igual a? 7. Gostaram da curiosidade? Gostaram? Todas as possibilidades aqui, eu chego à conclusão da soma 7. Olha que legal. A matemática nos mostra isso, nos oferece essas possibilidades, tá? Então, depois vocês peguem um dado, se vocês tiverem de papel, às vezes vem no livro, né? Não nesse livro, mas de repente no livro do ano passado, se vocês têm em casa, vocês podem observar o total que tem em cima, somado com o total que tem embaixo, em todo o meu dado, eu vou encontrar a soma 7. Tá? Sempre. Sempre vou encontrar a soma 7. Essa é a curiosidade de possibilidade. Gostaram? Que legal, que bom. Agora posso falar minha dúvida? Sim. Estamos em matemática, eu não cheguei em história. Só um momentinho, Daniel. Vai demorar muito? Só um momento, Daniel. Vamos lá, agora nós vamos para ciências. Ciências, nós falamos sobre o planeta Terra, tá? No planeta Terra, nós vimos o movimento de rotação, que é quando a Terra gira em torno dela mesma, e vimos o movimento de translação, que é quando a Terra gira em torno do Sol. Vocês entenderam isso? Não. Entenderam, não entenderam? Quando o movimento é de rotação, a Terra gira em torno dela mesma. Em qual página, tia? Está lá em cima, ó, página 146 e 147. Tá? Aqui, ó, vermelho. Ah, tá, obrigada. Quando a Terra gira em torno dela mesma, é movimento de rotação. Quando ela gira em torno do Sol, movimento de translação. Nós vimos também que os seres humanos, eles vivem em vários lugares que eles conseguem se adaptar, certo? Em áreas quentes e em áreas frias.
E isso, nessa variedade de regiões, nós chamamos de biodiversidade. E dentro da biodiversidade, nós vimos os biomas e os seus animais. Um bioma é um ambiente terrestre ou aquático, tá? Definidos por fatores como clima, solo, vegetação, climas da Terra, que são divididos em zonas. As zonas polares, né, que não ocorre aquecimento da superfície e possuem menores temperaturas. Vimos as zonas temperadas, tá, que elas possuem um clima agradável, temperatura agradável. Vimos as zonas tropicais ou intertropicais, que elas são as mais quentes dos planetas. Vimos a floresta tropical e equatorial, tá? Que é nessas regiões que há grande diversidade de animais da floresta amazônica. Tem alguns que estão até deixando de existir, estão ficando em extinção. Eu falei isso, né, no vídeo. E existem também 2 tipos de desertos, tá? Que é o deserto seco. Quem vive lá? O camelo. O camelo vive lá porque ele consegue ficar dias sem tomar água. Porque quando o camelo toma água, ele guarda a água em seu reservatório, que são aquelas corcundas que ele tem atrás. A água fica reservada ali. Por isso que ele fica vários dias sem São tomar água. corcovas. Oi? O correto é corcova. Sim. Só que eu estou explicando de uma forma que todos vocês, crianças, entendam. Tá? Isso é engraçado, tia. É uma curiosidade, nem todos sabem. Então, É uma curiosidade bem legal. Imaginem só no deserto um urso polar lá no deserto, vivendo sem tomar água. Ele não ia conseguir viver. É a mesma coisa. Ele não ia durar um dia lá. A mesma coisa é um camelo, né? Vivendo lá na região fria, onde o urso vive. Ele também não ia conseguir. Olha lá. Os desertos polares, né? Que são as regiões frias. Quem é que vive lá? Os pinguins, os leões marinhos, as orcas, que são as baleias. Tá? Também vimos a floresta. Raposa. A raposa também. Nós vimos também, aqui a raposa lá embaixo, no desenho. Ó, os búfalos, os veados, as águias. O golfinho. Isso, golfinho. Então, lá na floresta temperada e taiga, né? Os ursos, né? Os búfalos, os ursos, os veados e as águias conseguem se adaptar muito nesse lugar. E é importante conservar os biomas por conta disso. Lembra que eu falei lá atrás? Os biomas, eles que oferecem, ele oferece essas temperaturas diferenciadas de regiões, tá? Para os seres vivos conseguirem o quê? Se adaptar, encontrar o seu habitat, tá? Conseguir viver em determinados lugares, quente ou frio. Bom, agora nós chegamos em história. Tá? Prestem atenção, nós vamos falar sobre imigrantes. Lá na página 226, o que é imigrante? Imigrante é quando uma pessoa ela sai de um lugar, tá? Que ela nasceu e ela vai morar em outro lugar. Às vezes vai morar em outro lugar sozinha, em busca de salários melhores, de um emprego melhor, de umas condições de vida melhor, entendeu? Às vezes vai sozinha, às vezes vai com a família. E nós, aqui no Brasil, há muito tempo atrás, nós recebemos os portugueses, os alemães, os árabes, os chineses, os japoneses. Então, nós recebemos vários imigrantes. E o que eles deixaram para a gente? Os portugueses, eles deixaram a culinária, tá? A culinária, a religiosidade, a arquitetura das igrejas, né? Que são as igrejas de origem portuguesa, elas são todas diferenciadas, né? Por dentro, a arquitetura é diferente, é toda trabalhada, né? Tem algumas até com fios de ouro,
né? Então, eles deixaram isso para a gente. Os alemães, né? Eles deixaram casa de estilos em Chaimel, né? Em Chaimel são casas que são feitas com madeiras inclinadas, né, em toda a sua parte, tanto na parte horizontal quanto na vertical. E deixaram também os idiomas, o bolo cuca, os portugueses bolinhos de bacalhau, a bacalhoada, que às vezes a mamãe prepara. Os italianos, eles deixaram para a gente o quê? As palavras de origem italiana, né, que é ciao, cantina, espaguete. Deixaram o molho italiano, as pizzas, a macarronada, né? Deixaram isso tudo aí pra gente. Os japoneses, eles não conseguiram se adaptar muito bem ao Brasil, porque eles não entendiam muito bem a língua, bem diferente da deles, e a comida também eles não conseguiram se adaptar. Por isso que eles criaram uma região em São Paulo, né? Se adaptaram praticamente lá no bairro Liberdade, e ficaram localizados na maior parte do tempo em São Paulo, onde eles conseguiram se adaptar melhor aqui no Brasil. E o que eles trouxeram para a gente? A brincadeira pedra, papel, tesoura, que é aquela pedra, papel, tesoura, e as comidas que são servidas em alguns restaurantes, que é o sushi, mais conhecidos, né? Sushi e sashimi. Daniel, qual é a sua pergunta? Daniel. É na ficha, aqui na página 124, letra B. Na ficha, página 124. Qual é a dúvida? Pode falar. Vou botar. Qual é a dúvida, Daniel? No seu município, a construção monumental ou memória em homenagem memorial em homenagem a algum grupo de imigrante ou a outros grupos humanos que foram viver nele. Você já vistou esse local? Faça um desenho que eu represente. Aí você vai ter que pesquisar, né? Você vai ter que ver se aqui no seu município, no Rio de Janeiro, se há alguma construção, algum monumento memorial em memória aos portugueses, aos alemães, aos árabes. Você vai ver, tá? Vai pesquisar no Google. Você vai pesquisar no Google. E aí você Eu já pesquisei, mas eu não achei nada. Ah, mas vai achar sim. Dá uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha que aqui, no nosso município, existem vários lugares em homenagem a alguns imigrantes aí. Tá? Tá, obrigada. Você vai pesquisando. Os lugares que eu posso... O museu. Por exemplo, o museu. Ele retrata a vida de alguém, foi fundado pelos portugueses, pelos alemães, quem foi? Floresta da Tijuca, como surgiu? Vai pesquisando os lugares, os pontos turísticos, tá? No Brasil ou no seu município, tá? Porque aqui está dizendo município. Então, nós recebemos imigrantes no Brasil, por todo o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, tá? Pode ser que exista, sim, um monumento memorial. Com certeza tem. Tá bom. Tá? Joga direitinho, monumento memorial no município do Rio de Janeiro. E aí vai aparecer. Tá? Então, continuando aqui, ó, geografia. Geografia, nós falamos sobre tipos de erosão. Eu vou ter que falar rapidinho que o nosso horário já está terminando. Erosão pluvial, que é causado pelas águas de chuva, na página 186. Erosão fluvial, que é causado pelas águas dos rios, né, que formam os cânions. Esses cânions, eles provocam rachaduras gigantes, né, na Terra, mas isso leva milhões de anos, né, terremotos, coisas assim, né, gigantescas.
Tem a erosão marítima. A erosão marítima ela é causada pelas águas dos mares, dos oceanos e costas dos continentes. A erosão glacial ou geleiras, que são os nomes dados às camadas de gelo que se formam pelo acúmulo de neve. Tem a erosão eólica, que é aquela causada pelas ações dos ventos. E tem os desgastes das rochas, que são aquelas desgastadas pelas águas do vento. É o conjunto de ações que alteram as rochas, que chamamos de intemperismo. Tá? Intemperismo é um tipo de processo erosivo que age sobre a rocha, desagregando os minerais que compõem cada pedrinha. Um dia foi uma grande rocha que foi se desgastando e se formaram as areias da praia. Como se formam as areias da praia, gente? A areia é o resultado do desgaste da rocha. Um processo lento que demora, milhões de anos. E ela está presente em nosso dia a dia, pois é bastante utilizada, sabe aonde? Nas construções de casas, quadras, areias. Para fazer uma obra, eu preciso de areia, certo? Então, vamos lá, gente. Nós ainda temos aqui, nós ainda temos 6 minutos, tá? E em 6 minutos, eu quero mostrar uma coisinha aqui para vocês, tá? Vamos lá. Vocês estão conseguindo realizar as atividades? Sim. Estão, né? Ah? Sim. Está? Mais ou menos. Mais ou menos? Eu queria mostrar uma outra coisa aqui para vocês. A tia está procurando. Vamos lá. Foi 22. E Lorena, teve alguma dúvida, Lorena? Hoje é o seu primeiro dia, né? Oi? Lorena, teve alguma dúvida? Você conseguiu entender, Lorena? Agora peraí que eu vou procurar. Nunca mais. Bom, enquanto a Lorena procura, eu vou passar aqui rapidinho uma coisa aqui para vocês, tá? Vamos lá, olha. Em língua portuguesa, nós vimos também sobre adjetivos, lá na página 35. Tá? Adjetivo, ele... Página 35, língua portuguesa. Adjetivo é uma qualidade, ou um aspecto, ou um modo de ser. E aí, nós vimos alguns adjetivos para o Pinóquio, né? Que o Pinóquio, vocês estão conseguindo visualizar aí? Estão, né? Achei a página. Então, dentro dos adjetivos, nós encontramos na frase, né? A baleia achou que estava ficando louca. Nós encontramos o adjetivo louca. Também vimos que adjetivo ocorre com 2 ou mais junções de palavras, que é bandeira do Brasil, bandeira brasileira, dor de barriga, dor abdominal. Olha aí, o Pinóquio, adjetivo para o Pinóquio: esperto, travesso, sapeca. Senhor Gepeto, habilidoso, bondoso. Carne de boi, carne bovina. Era do gelo, era glacial. Cabelo de anjo, cabelo angelical. Tá? Nós também podemos criar um texto, tá?
criar um texto que pode ser real ou inventado. E pode ser transformado também e ficar uma história bem diferente, né? O livro, ele falou sobre isso, para a gente pegar uma história de conto de fadas e inventar uma história dentro da nossa realidade. E aí vocês podem fazer, era uma vez a Chapeuzinho Vermelho. Aí bota o nome da Chapeuzinho Vermelho como da sua prima. Aí ela encontrou o lobo. Aí o lobo mau era, não sei, de repente, a vizinha dela. E aí vocês vão contando a história de vocês. Vocês vão fazendo uma narrativa e contando a história de vocês. Nós vimos também aqui em matemática, nos jogos dos palitos, né, que a gente trabalha as habilidades, na página 91, e dentro dessas habilidades nós vamos achar chances, nós vamos achar aonde é mais provável sair o número 3 ou 1. É claro que no dado, o mais provável é sair os dois, porque no dado, eu vou jogar um dado, vou jogar o outro, nos dados são os mesmos números, então a possibilidade de sair são os dois números, certo? A chance de sair um número par é maior ou menor? É igual, né? Porque num dado tem número par, tem números pares e também tem números ímpares. E nessa tabela aqui, vocês vão somar o que tem na vertical e na horizontal, ou seja, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, e aí vão somar a segunda coluna, ó. 1 mais 2, 3, 2 mais 2, 4, 3 mais 2, 5, a terceira coluna, 3 mais 3, e aí vai somando, tá bom? Tá? Vocês vão somando e vão chegando às quantidades, tá ok? Vamos lá. E aí, nós chegamos ao final. Mas você podia ficar aqui repetindo até 11 horas da noite, para matar um pouquinho da saudade. É verdade, né? Em filosofia, né, nós aprendemos... em filosofia, nós aprendemos também muita coisa, né, gente? Muita coisa em filosofia. Já passei o vídeo para vocês, né? Pedi atividade, certo? Certo. E eu Eu ainda não estudei filosofia. Mas a tia já passou o vídeo. Espero que vocês consigam realizar as atividades com sucesso, tá? E vocês estão de parabéns, né? Porque vocês estão super dedicados. A tia Márcia fica muito feliz com a dedicação de todos. E eu espero que vocês tenham compreendido, né? Todos os deveres, que vocês são muito espertos, tá? Alguma vez você viu algo que pensou que era uma coisa e era outra? É o nosso estudo de filosofia, lá na página 288 e 289, que fala sobre os 5 sentidos. Muitas vezes, né, gente? Muitas vezes a gente pensa que é uma coisa e acaba sendo outra, certo? Então, para a gente não se enganar, nós precisamos dos 5 sentidos, né? E foi isso que nós falamos em filosofia, e o livro pede, né, um olhar mais delicado em relação a isso, e pede para vocês também compartilharem as perguntas, ok? Bem, a nossa aula de hoje termina aqui. Daqui a pouquinho o Zoom vai desligar, tá? Mas eu espero que vocês tenham compreendido. Filosofia sempre vai ser uma roda de conversa, tá? Sempre vai ser... Eu entendi tudo. Entendeu, Eu né? também. Que bom. Filosofia sempre vai ser essa roda de conversa. E nessa roda de conversa, vocês vão estar sempre trocando ideias, né? Nós vamos voltar na outra semana e nós vamos trocar um pouco dessa ideia em filosofia. Tá? Nós vamos trocar um pouco dessa ideia em filosofia. Tá bom, Lorena? Tá bom. Ah, Miguel? Ok, Miguel? Ok. Hein, Maria Luísa? Lorena? Nós vamos trocar essas ideias. Tá, Caio?